E aí, pessoal, beleza? Ficou faltando falar com vocês sobre a crise de 29. A crise de 29 ela não é muito difícil de se entender. Qual é o seu histórico? No ano de 1918 nós tivemos o fim da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, nós vamos ter uma contradição no mundo. Por quê? A Europa ela se encontra numa crise social e econômica extremamente grave. Nós vamos ter milhões de pessoas desempregadas, nós temos milhões de pessoas na miséria. Ao mesmo tempo, o principal vencedor, se nós podemos falar desse jeito, acaba sendo os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos ele não participa efetivamente da Primeira Guerra Mundial. Eles entraram ao lado da França e da Inglaterra no ano de 1917, mas o papel dos Estados Unidos foi mandar suplementos, mandar remédios, roupas, eles mandavam soldados também. Só que como a guerra acontece na Europa, a infraestrutura, o que é infraestrutura? As indústrias, o comércio, o latifúndio, que são as agriculturas, é totalmente devastada na Europa. E a infraestrutura econômica norte-americana, ela fica intacta. Ou seja, você começa a ter nesse momento um aumento da produção de mercadorias nos Estados Unidos, enquanto que na Europa você vai ter uma estagnação. Eles param de produzir. Eles recebem exportações dos Estados Unidos. Quando a guerra acaba, em 1919, o primeiro ano posterior ao fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos eles já são a maior potência econômica do mundo. E é interessante porque eles vão manter uma política isolacionista. O que significa dizer isso? Lembrem-se do Tratado de Versalhes, que vai impor toda a culpa da guerra na Alemanha. Os Estados Unidos ele não vai se intrometer em questões políticas da Europa. A questão dos Estados Unidos é econômica. Eles enviam tudo o que é necessário para esses países se reconstruírem e não se intrometem nas questões políticas. E fora isso, os Estados Unidos é um país com uma população muito densa, tem muitas pessoas lá. E eles têm uma coisa que é muito importante para a economia, que é o que nós chamamos de mercado consumidor. Qual é o panorama dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial? Eles têm uma vasta população, eles conseguem produzir para o mercado interno e ao mesmo tempo eles também conseguem exportar para a Europa. E não só para a Europa. Por exemplo, o Brasil, à época, era o maior exportador de café do mundo e o país que mais comprava café do Brasil era os Estados Unidos. Então, esse é o panorama que nós vamos ter pós-Primeira Guerra Mundial. Uma Europa que está devastada e os Estados Unidos que desponta como a principal potência. Só que na década de 20 vai acontecer um fenômeno cultural que nós chamamos de American Way of Life. É o estilo de vida norte-americano. Esse estilo de vida que, infelizmente, até hoje é muito copiado por amplos setores da sociedade brasileira. Mas por que nós vamos ter esse padrão de vida norte-americano? Por conta do consumismo. Uma das principais empresas da época, que existe até hoje, é a Ford. A Ford, por exemplo, ela vai iniciar algo chamado linhas de produção. A linha de produção ela aumenta a produção das mercadorias, no caso eram os carros, e consegue produzir muito mais em menos tempo e consegue diminuir o valor dessas mercadorias. Qual é a consequência prática? Você tem um aumento do consumo, porque aumenta-se a produção das mercadorias, você tem a diminuição do valor dessas mercadorias e mais pessoas podem comprar. Paralelamente, nós vamos ter um aumento do salário da classe trabalhadora também. Então, esse consumismo ele é elevado exponencialmente, ele aumenta muito. O que as empresas elas começam a fazer? Elas começam a vender ações na bolsa. Então, eu, por exemplo, era um trabalhador na época. Eu comprei meu carro, comprei meu rádio, estava com a minha vida estabelecida, eu queria ter um dinheiro a mais. Eu pegava um empréstimo no banco, esse empréstimo com juros menor, reduzido, mais baixo, né? E eu comprava uma ação de uma determinada empresa. Milhões de pessoas fizeram isso, milhões de empresas fizeram isso. Por quê? Porque a economia norte-americana ela estava em alta. Quando chega nos anos de 1925 e 1926, nós vamos ter um efeito prático da recuperação da economia europeia.
França, Inglaterra e Alemanha, principalmente, esses três países, eles começam a ter índices econômicos muito parecidos ao pré-Primeira Guerra, antes de 1914. Qual é a consequência disso? Se a economia europeia ela começa a se reerguer, os Estados Unidos não precisa mais exportar tanta coisa para lá. Percebe que é uma correlação? Antes eles exportavam porque a economia estava destruída e esses países precisavam de um determinado auxílio. Não que os Estados Unidos fizessem isso porque eram bonzinhos, né? Eles ganhavam muito nos juros por conta dos empréstimos. Mas na metade da década de 20, quando essas economias elas se recuperam, nós vamos começar a ter uma queda das exportações norte-americanas. Só que a produção ela continua, ela não tem uma redução. O que vai acontecer? Por que nós temos a crise? A crise ela acontece, nós chamamos de uma crise de superprodução. Essas indústrias elas estão produzindo mercadorias em larga escala. Só que vai chegar na metade da década de 20 aproximadamente e o consumo dessas mercadorias começa a se reduzir. Ora, qual é a consequência? Eu tenho uma superprodução e eu não tenho uma demanda para acompanhar essa superprodução. Você não tem pessoas, você não tem a quantidade de pessoas comprando a quantidade de mercadorias que está sendo criadas. As mercadorias elas começam a ficar em estoques. Consequência, se as mercadorias começam a ficar em estoques, o valor das mercadorias reduz. O preço das mercadorias começa a reduzir. As empresas elas começam a mandar os trabalhadores embora. É um círculo vicioso. Esses trabalhadores sendo mandados embora, ele vai ter uma queda do seu salário, ele vai ter uma queda da renda. Se ele tem queda da renda, ele não vai comprar. Então nós vamos ter uma queda do consumo. Tendo uma queda do consumo, nós vamos ter uma queda maior ainda da produtividade, da produção. Então o que está acontecendo? Nós temos uma queda da produção, que vai gerar uma queda de consumo, que vai gerar uma queda do valor de salários. O sistema ele começa a entrar em crise, ele começa a falhar. Percebe o que está acontecendo, o que eu estou querendo explicar para vocês? Você vai ter milhões de trabalhadores desempregados, eles não têm dinheiro para comprar mercadorias. Se eles não têm dinheiro para comprar mercadorias, as empresas vão produzir menos. Se elas produzem menos, elas demitem mais. E aí você cria um círculo vicioso. O crash da bolsa, né, o dia que teve a crise foi o dia 24 de outubro de 1929. O que aconteceu 2 meses antes? O FED norte-americano, o FED é como se fosse o Banco Central. Ele, para tentar resolver essa situação, ele aumenta a taxa de juros para que os bancos parassem de emprestar dinheiro, para eles reduzissem o crédito. Só que, quando eles aumentaram juros, aquelas pessoas que tinham feito empréstimos anteriormente, eles não conseguiram mais pagar aqueles empréstimos. Então eu tinha feito um empréstimo, aumentou a taxa de juros, eu não consegui mais pagar. Em questão de 2 meses, mais de 5 mil bancos norte-americanos fecharam. Quando esses bancos fecharam, eles pararam também de emprestar dinheiro para as empresas. O sistema ele vai entrar em crise. Você tem bilhões de dólares que somem do sistema de uma hora para outra. Por que isso é importante para nós entendermos posteriormente o nazismo? Porque os Estados Unidos era o principal país que emprestava dinheiro para a Alemanha. A Alemanha ela vai sofrer um golpe bruto, direto, e aí você vai ter milhões de pessoas na rua. Na década de 20, o partido nazista era um partido pequeno. Quando a crise de 29 pega de fato na Alemanha, nós vamos ter um crescimento abrupto do partido nazista na Alemanha, porque eles vão acreditar nas promessas do Hitler. Mas isso eu vou falar com vocês no próximo vídeo. Aqui foi só para vocês entenderem como é que aconteceu a crise de 29, beleza? Falou aí, pessoal.